Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres, para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, eu sou empreendedora na área da educação, sou mentora de mulheres e também sou apaixonada por um salto rosa e um bom vinho Pinot Noir, até porque o vinho Pinot Noir é mais leve, assim como a vida deve ser. Eu estou muito feliz hoje porque eu trouxe uma mulher que eu admiro muito e vocês vão conhecer um pouquinho dela e o quanto de conhecimento ela tem para nos passar, hein? Agora é meio-dia, horário em ponto aqui de São Paulo, e eu quero mandar um abraço e um beijo especial para os nossos ouvintes, nossas ouvintes, e ó, pessoal internacional aqui em peso, hein? Olha só, São Salvador na Argentina, Buenos Aires na Argentina, Chicago nos Estados Unidos, Varsóvia na Polônia, Toronto no Canadá, pessoal daqui do Brasil, né? Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, estão aqui com a gente para poder ouvir sobre esse tema maravilhoso que é mulher, as suas consequências jurídicas e as relações. Mas, primeiramente, eu vou apresentar aqui a maravilhosa doutora Giovana Felauer, que é advogada, especialista em direito familiar. Em agosto de 2023, completa 24 anos de profissão. A sede do escritório da doutora Felauer fica em Santa Rosa, interior do Rio Grande do Sul, com atendimento presencial também em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ela é associada ao IBDFAM, que é Instituto Brasileiro do Direito de Família, associada ao CESA, Centro de Estudos da Sociedade de Advogados de São Paulo, associada à Lídera, que é a Associação de Mulheres Empreendedoras de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, membro da Comissão Especial da Mulher Advogada de OAB do Rio Grande do Sul, presidente do Núcleo Regional de Santa Rosa, no Instituto Brasileiro de Direito de Família, advogada no Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência e representante da OAB no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde foi presidente. Então, essa mulher tem muito para nos passar aqui de informação. Então, vamos lá. Tudo bem, doutora? Como você está? O áudio. Desligou? Aê! Bom dia, Fabiana. Bom dia a todos os ouvintes, os telespectadores que vão assistir esse programa depois. Estou muito feliz, muito lisonjeada e honrada em participar desse programa. Ai, que maravilha, doutora Giovana. Doutora Giovana, olha, gente, a Giovana é uma mulher muito especial. Eu conheci ela nessa jornada de estudos aí, e assim, eu me encantei com ela, principalmente com a empatia, com aquilo que ela tem com a mulher, principalmente. Então, esse convite não é só hoje, tá? Eu vou trazer a doutora Giovana mais vezes aqui no programa para falar sobre os direitos da mulher, porque nada melhor do que ela, que olha o currículo extenso dessa mulher, que pode falar muito bem sobre esses assuntos, inclusive sobre violência da mulher, enfim, vai ter muita coisa para a gente aqui. Mas hoje, o nosso tema, como eu disse, é as mulheres, suas relações e as consequências jurídicas, né? O que isso aí pode trazer para as mulheres? Porque, assim, quando a gente fala sobre o direito das mulheres, estamos falando das conquistas, né? Conquistas alcançadas no decorrer da história, que as mulheres foram aí tendo vitórias. A Constituição de 1988, ela já consagrou a igualdade entre homens e mulheres, já estabeleceu isso como objetivo, mas ainda há muita discriminação de gênero, né? Então, apesar disso, inclusive, segundo o ranking do Fórum Econômico Mundial, que mede a questão da igualdade de gênero, o Brasil ocupou a 94ª posição em uma lista de 146 países em 2022. Então, o Brasil está muito lá atrás, né? Então, assim, o mais recente Anuário Brasileiro de Segurança Pública, inclusive, apontou que, aparentemente, todos os indicadores relativos à violência contra as mulheres apresentaram crescimento em 2021. Então, existem várias leis para as mulheres, Lei Maria da Penha, Lei da Oportunação Sexual, Lei do Acompanhante, tem Lei do Carolina Dickmann, tem leis dentro do próprio direito do trabalho, da Previdência. Então, vai ter muita coisa para a gente falar aí no decorrer dos programas que a doutora vai vir aqui para falar sobre o assunto. Mas hoje, a gente vai falar sobre as relações. E aí, doutora Giovana, antes disso, porque eu sei que você é uma mulher empreendedora, é uma mulher líder, que tem uma liderança feminina muito forte. Então, primeiramente, eu queria que você falasse, né? Eu sempre pergunto isso para as minhas convidadas. Eu gostaria que você falasse primeiramente para essas mulheres maravilhosas e protagonistas que estão nos ouvindo aqui, o que é para você empreender? Porque eu sei que você é empreendedora, já tem muito tempo, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, antes da gente entrar no tema. Isso.
Bom, Fabiana, eu penso que empreender é, acima de tudo, identificar um talento, né? Olhar para dentro de nós mesmas, identificar um talento que pode ser em inúmeras áreas, e a partir disso, dedicar energia, tempo, dinheiro para fazer isso transcender. Então, você identifica um talento, você percebe aonde você se identifica e aí você investe, porque a consequência depois são os retornos, mas a gente precisa investir. E é, acima de tudo, ter resiliência, persistência, coragem e acreditar no nosso potencial. Exatamente. Me diz uma coisa, quando que foi que você decidiu empreender? Você falou para você, olha, eu quero empreender, ou você sempre já tem aquelas questões, né? Que às vezes a mulher, desde criança, ela já faz alguma coisa, ela já vai direto para o empreendedorismo, mas muitas vezes não. Eu te digo, Fabiana, com muito orgulho, que comecei a minha trajetória muito cedo. Eu tinha apenas 13 anos, quando eu já entendi que, para eu ter o que eu gostaria de ter, para desfrutar das coisas boas da vida, para evoluir enquanto ser humano, para ter acesso, né, a tantas coisas que o mundo oferece, eu precisava trabalhar. Então, 13 anos, eu comecei a trabalhar como manicure num salão de beleza. Certo. E comecei a empreender aos 15, quando eu entendi que eu podia dar conta de ser a protagonista de um salão de beleza. E foi assim. Então, com 15 anos, eu comecei a trabalhar e só parei de trabalhar no ramo da beleza, né, como cabeleireira e manicure, no mês em que eu me formei na faculdade de Direito. E vou te dizer que sinto muito orgulho por ter caminhado dentro da academia com o fruto do meu trabalho como cabeleireira. E aí, naquele mês de agosto de 99, eu vendi o meu salão e, a partir de então, eu empreendi no direito. Certo, então sua trajetória começou no ramo da beleza e depois você foi para o ramo do direito. Olha só, gente, olha que legal. Então, quer dizer, já começou a empreender com 13 anos, né? 13 anos que você já começou a verificar isso e com 15 você efetivamente já começou. Então, as mulheres começam realmente muito cedo, né? Hoje também as mulheres estão buscando a sua liberdade, né? A sua independência muito cedo e o empreendedorismo traz isso. E, Giovana, deixa eu te perguntar, vou chamar de Giovana de Gil já, porque já... eu para a doutora Giovana, gente, eu posso chamar ela de dona Gil. Mas, assim, entrando no nosso tema, então, né, qual que é a importância da gente começar a falar das relações, né, principalmente quando a gente fala de mulheres e quando a gente fala de consequências jurídicas, porque muitas vezes as mulheres, elas não se atentam a essas questões, né, que se a gente for parar para pensar, depois que a gente já está na situação, aí que a gente vai atrás, já viu que a gente poderia ser mais estratégica nisso, né? A gente está pensando em direito, a gente está pensando em proteção a nós mesmas. E uma mulher protagonista, ela precisa estar atenta aos seus direitos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância de pensarmos sobre as nossas relações. Exato. Fabiana, claro que nós temos, antes de nos relacionarmos com uma outra pessoa, seja do sexo masculino, feminino, enfim, das nossas relações afetivas, amorosas, né? Nós nos relacionamos de início com a nossa própria família, com as nossas próprias raízes, e levamos dessas vivências muitos ensinamentos e outros nem tanto. E quando a gente não para analisar essas relações, muitas vezes a gente faz uma repetição de modelos. Então, a gente via o funcionamento do casamento do pai e da mãe, via do avô e da avó, enfim, dos tios, a maneira como se relacionavam, qual é o papel que cada um desempenhava, e dali a gente vai tirando os exemplos. Muitas vezes não são exemplos positivos. E eu falo sempre, por isso eu gosto muito de participar de programas como o teu, porque a intenção é estimular a reflexão e a mudança comportamental. Então, quando nós nos vimos adolescentes, nas primeiras relações, então a gente tem aquele namoradinho, né, aquela paquera da escola, eu falo paquera porque eu já estou com 5, vou fazer 50 anos, então é aquela coisa, né,
de você começar a se interessar em se relacionar. E aí, eu te digo, ali a gente já tem que ter o pensamento e olhar estratégico. Uau, mas como, Giovana, com 12, 13 anos, qual é a menina, né, que vai pensar? Uhum. Ela por si só, talvez não, se ela não estiver escutando um programa como esse, se ela não for buscar, né, informações, mas ela pode e deve contar com outras mulheres. Então, a importância de nós mulheres maduras que somos, experientes que somos, de incentivar as meninas a prestarem atenção. Então, o que a gente tem que começar a cuidar? Quando o namoradinho começa a dizer, não quero que tu use essa saia curta, não quero que tu saia com a amiga, você já vai ali identificando perfis. E aqui é a base de tudo. Primeiro é a relação no aspecto vivencial. Depois nós entramos na relação sobre os aspectos das consequências jurídicas, que, como tu bem disseste, a gente nunca para pensar. A gente se namora, quer namorar, quer casar, quer viver junto, quer isso, quer tudo, menos se informar. Então, o teu programa, parabéns por isso, porque traz muita informação e a gente vai estar aqui para isso. Exatamente. Então, como que é importante, né? Bem como você falou, olha, ver como é, porque às vezes a gente tem essa questão de reproduzir, né? Aquilo que acontece em casa, a gente vê e muitas vezes achar que é normal fazer isso, né? Que é normal acontecer. E se a gente não busca essa informação e de repente se a gente também não tem mulheres ali no meio que estão buscando e também reproduzindo isso para nos ajudar, a gente acaba ficando naquela bolha, né? E aí, quando você menos percebe, está num ciclo de violência, enfim, essas questões que a gente sabe muito bem quando trata de violência doméstica, né? E as primeiras relações, até como a gente estava conversando, elas acontecem dentro das nossas casas, no ambiente familiar, né? Então, a partir do momento que a mulher, depois que ela sai dali, ela começa a querer ter um relacionamento, ela fica muito deslumbrada com tudo aquilo, que é o primeiro namorado, né? Então, assim, acho que tá tudo lindo. E às vezes acho que essas questões ali de, olha, você não pode isso, você não pode aquilo, é normal, porque, ele me ama, ele gosta de mim, né? Então tem essas questões. Mas aí, uma coisa que eu queria perguntar para você, e quando a mulher, ela decide, ou de repente ela decide ali que ela quer avançar nesse relacionamento, né? Ela quer avançar nesse relacionamento, e o parceiro dela também, e tudo certo. E aí ela entra nessa questão de, e agora? Nós vamos noivar? E como é que começa tudo isso aí? Porque não é só noivar, a mulher precisa buscar informação. E que tipo de informações que ela precisa buscar? Exato. Claro que hoje nós temos a possibilidade de fazer contratos de namoro, tá? É um tema que eu vou deixar numa caixinha, não vou me aprofundar. Então, digamos que é um namoro, ok, o contrato de namoro vai blindar, então, aquela relação só em razão das consequências jurídicas que uma união estável acarreta, tá? Quando a gente simplesmente decide, vamos morar juntos, tá? Vamos para um apartamento, nós dois, nós vamos somar nossas rendas, nós vamos fazer investimentos comuns. Como que vai ser a nossa relação? Fora o sentimento, quer ficar juntinho, quer namorar, quer estar gostoso, né? Quer viajar e tal. Nós temos que conversar sobre. E aí, o que eu percebo? As mulheres estão muito abertas a dialogar sobre, os homens não. Porque aí, não, mas aí então tu não está interessado em mim, tu está interessada no meu dinheiro, ou o que tu está querendo com isso, mas não basta que a gente se gosta e quer morar juntos e tudo bem, e as coisas vão ir acontecendo? Não, não basta. Não basta por quê? Porque se eu, hoje com 50 anos, comecei a trabalhar com 13, e já tinha a minha renda, eu tenho um perfil. O namorado pode ser que tenha um perfil exatamente o oposto meu. Eu sou arrojada, eu sou irreverente, eu sou audaciosa, eu vou lá, eu pago para ver, estou indo. Não, ele já é mais acomodado, ele tem um trabalho com um concurso, ele recebe aquele valor X mensal, ele é conservador. Ele gosta do dinheiro na poupança, ele gosta de segurar. São perfis que, com o passar do tempo, vai começando a dar ruídos.
Porque então, tu recebe um dinheiro e tu gasta onde tu quer, tu investe onde tu quer, tu nem fala para mim, ou, eu vou investir um monte e ele só vai contribuir com um pouquinho, daí depois é tudo por metade. Primeiro, Fabiana, é um processo disruptivo, como eu falo. Tem que romper essa barreira do não falar sobre. Tem que ser algo normal. O dinheiro é algo que permeia as nossas vidas do anoitecer ao amanhecer, do amanhecer ao anoitecer. Por quê? A gente passa, a gente trabalha para pagar as contas, a gente busca o dinheiro para isso, para aquilo, enfim. Nós vivemos em função dele. Não é mais no tempo do escambo, que a gente trocava mercadoria. Sim. O dinheiro está aí. E as possibilidades estão aí. Então, nós precisamos falar sobre a melhor coisa, a orientação que eu dou hoje. Antes de pensar na festa, na foto, na viagem de lua de mel, se é fazer um evento, enfim, qualquer celebração, né, para aquela união que é lindo, sim, que é maravilhoso, sim, que ainda está no imaginário e nos sonhos de muitos, né, mais até das mulheres do que os homens, no sentido dessa confraternização toda. Aliado a isso, coloquem lá na lista, consultar um advogado, uma advogada especialista. Porque aí, o advogado comprometido que deve estar em ver aquela relação um pouquinho para frente. Quando a paixão já não está mais tão ardente, quando aquilo tudo já agora mais acomodou, quando vai vir a realidade da vida. Exatamente. Então, o advogado comprometido vai dizer assim, gostaria de te conhecer melhor, me fale sobre você. E a mulher vai falar, e o homem vai falar, e o advogado já vai conseguir construir com a habilidade que tem um cenário das repercussões jurídicas se. Então, nós vamos optar por um regime de bens. O que os casais fazem quando vão casar, né? Quando vão oficializar, então, civilmente esse matrimônio? Vão até o registro de pessoas naturais e lá manifestam o seu interesse em casar. E aí, lá são questionados, qual o regime de bens que vocês vão adotar? Bom, quais os que tem? Como fosse uma banca de frutas. Tem uma manga, a bergamota. Não. Então hoje nós vamos... Qual que usam mais? O que está saindo mais? O que está mais fresquinho? A comunhão parcial de bens. Então, vamos nessa. Muitas vezes, este regime não é o ideal, o adequado para aquele casal, dentro daqueles perfis. Então vamos pensar o seguinte, hoje as pessoas estão assim, para não se incomodar, porque as relações elas estão mais efêmeras, as relacionamentos não estão mais tão duradouros, então nós vamos fazer a separação total de bens. Modo que não comunique nada. Opa, pode ser que, pelo perfil dos dois, também não seja o adequado. E aí as pessoas não sabem, e já vou dando uma palhinha aqui do que a gente pode tratar com mais afinco nos programas, de que, por exemplo, a escolha da separação total de bens, ou até da comunhão parcial de bens, para o caso de rompimento daquela relação, aquele vai ser o regime, ok? Separação total, não comunica nada, acabou. Cada um vai com as suas coisas e tchau. Mas e se um vem a falecer? As ouvintes, quem está nos ouvindo, pensa que isso vai se implementar para a sucessão também ou não? E a notícia? Não. Lá na sucessão é uma outra regra. O cônjuge sobrevivente vai concorrer com os herdeiros necessários no patrimônio particular. Então, se eu peguei uma separação, uma comunhão parcial de bens, o que eu tinha antes, isso serve muito para os casamentos, né? Os recasamentos. Recasamento poderia se pensar com o mesmo, não. Vamos pensar num segundo casamento, num terceiro casamento. Eu já tenho um patrimônio, o meu futuro marido também tem, então a gente vai se resguardar, só que para a sucessão muda. Então, são tantas as informações, são tantas as peculiaridades, a gente acha que casamento é tudo igual, vai casar, vai... Não é, as pessoas são diferentes, nós somos seres humanos únicos e nós temos perfis, e mais, nós vamos mudando com o tempo. E aí não pode dizer, nossa, não conheço mais aquela mulher que eu casei. Ainda bem,
Uhum. Ela estaria lá ainda com aquela cabeça, mente, as ações, as condutas de quando tinha 25 anos? Não, a gente muda, os homens também mudam. Exatamente, E aí, exatamente. outra palhinha. Lá durante o casamento também pode acontecer alteração do regime de bens, desde que precedida da partilha. Então, você vê, Fabiana, nós somos muito carentes quando eu penso, se eu não fosse a advogada que Uhum. quantas informações eu não teria e quantas escolhas eu faria de forma equivocada e que me trariam N situações que eu vejo hoje na minha atividade profissional. E aí entra o que você comentou antes, de suma importância, as mulheres estão a mil, estão empreendendo, estão tudo mais, mas muitas delas não administram os recursos que vêm do seu próprio empreendedorismo. Eu vejo, conheço, sei, posso falar, porque atuo com exclusividade há mais de 13 anos, só no direito das famílias e sucessões, o quanto ainda mulheres estão submissas e totalmente afastadas, alijadas da administração dos recursos que são do casal. Uhum, exatamente. Olha, o que você falou foi bem interessante sobre a questão do comportamento. E aí, para o próximo bloco, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre alinhamento de valores, né? Que às vezes a gente acaba que algumas questões estão acontecendo alguns ruídos, mas mesmo assim as pessoas insistem em continuar. Mas isso vamos deixar para o próximo bloco. Agora, meio-dia 21, vamos para o primeiro intervalo e a gente já volta, não saia daí. Olá, voltamos com o nosso programa Elite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é meio-dia 29, horário de São Paulo, e eu estou aqui com a doutora Giovana Felauer, falando sobre um tema muito importante para nós mulheres, tema as mulheres, suas relações e as consequências jurídicas. Eu quero mandar um abraço, um beijo pessoal que está nos ouvindo e vai com certeza depois nos assistir no YouTube. Pessoal de Jundiaí de São Paulo, Valença, Bahia, Gandu, Bahia, Ibirite, Minas Gerais, Santo André, São Paulo, Recife, Pernambuco, Vila Velha, no Espírito Santo, Caldas Novas, em Goiás, Curitiba, Paraná, Santo Antônio, na Bahia, Castanhal do Pará, Florianópolis, Santa Catarina, Campinas, São Paulo e Heitorai, Goiás. Um abraço e um beijo para vocês. Bom, então, continuando aqui. Só uma coisa, gente. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem alguma coisa que vocês queiram perguntar, vocês podem mandar mensagem, tá? DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976. Basta mandar a mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Bom, então voltando aqui com a conversa aqui com a doutora Giovana. A gente estava falando, né, sobre a questão dos valores, né? Quando você começa a relação com alguém, principalmente quando você vai efetivar essa relação, você casa, ou vai para uma união estável, é importante saber esse alinhamento. Porque, como bem a Giovana falou, muitas vezes a gente começa a ter atrito, começa a ter ruído, né, das informações. E, principalmente, na questão de qual a forma, né, do casamento, qual é a participação ali, por quê? E aí eu identifiquei uma coisa. Vamos lá. Nem que você falou. A mulher é aquela mulher que empreende, que faz e acontece e tal, e está crescendo patrimônio e tal, tal. E o homem é aquele que tá, né, acomodadinho ali, só faz o que tem que fazer, né? Vamos ser bem sinceros aí. E aí o casamento é comunhão parcial de bens, né? E aí a mulher começou a construir tudo aquilo depois do casamento, depois que ela casou, né? Depois que ela teve ali a união estável, enfim. E aí, quando o relacionamento termina, e aí você vai poder me dizer, né, que você tem propriedade para falar sobre isso, ela vai ter que dividir meio a meio. Não seria isso? Fabiana, e assim, os homens que eventualmente estão nos ouvindo, vão assistir depois, vão pensar assim, tá, agora tá virando o jogo. Gente, é só uma citação aqui. Elas estão se importando, porque então se é o cara que está na ponta, tem que dividir meio a meio, aí fica meio assim. Então, olha só, sempre que a gente falar sobre dinheiro, pouco, mais ou menos, bastante, bastantão, muito, o ruído vai ser o mesmo. O mesmo, exatamente. E o que eu te digo, com toda a responsabilidade que tenho, pois trabalho com o fim dos casamentos, mas não para o fim dos casamentos. Eu trabalho sob a ótica de um recomeço. Certo. E aí eu te digo,
Se for 5 mil, 50 mil ou 50 milhões, é tudo o que aquele ex-casal tem. Uhum. Nós precisamos trabalhar com a ótica da responsabilidade. Mas aí eu te digo, e aí por conta disso também a orientação de que as pessoas busquem um profissional especializado que vai poder entender o contexto e orientar da melhor maneira. Uhum. Então, quando, nessa perspectiva que você colocou, tá? A mulher, então, durante o casamento, empreendeu, deu super certo, aumentou o patrimônio, tal, o casamento acabou. Às vezes o casamento pode ter acabado justamente porque ela voou muito, tão alto, Exatamente. que o homem se perde naquilo ali. Uhum. Quando nós olhamos por uma perspectiva ao contrária, o homem, que até então ainda se vê e muito, porque até hoje eu não peguei ainda uma situação dessas em que isso está acontecendo. Agora, né? Começando a acontecer agora. E isso daqui 10, 20 anos, eu tenho certeza que vai estar pipocando, vai ser bem assim. Tá? Com certeza. Porém, aquele homem não se encaixou mais, aquilo ali não deu mais certo, então vai terminar. As mulheres têm uma capacidade, eu não sei capacidade, mas elas se adaptaram melhor e porque sempre foram vistas como aquelas que precisam cuidar da casa, dos filhos, da cozinha, do jardim, né? Uhum. A mulher se colocou melhor nesta posição do homem voar e a mulher ficar. Uhum. O que acontece na prática? Esse cara não valoriza esse papel desempenhado. Ele pensa e age e diz, isso é meu, quem construiu fui eu, quem construiu fui eu, agora eu vou te dar. Esse é o panorama que a gente vê hoje, tá? Porque há uma desvalorização desse papel de suma importância que as mulheres desempenharam até hoje e que talvez por conta disso tenham mudado tanto. Porque quer dizer, se eu cuido tão bem da minha casa, dos filhos, da roupa passadinha dele, de tudo estar pronto quando ele quer reunir os seus amigos aqui em casa, de cada detalhe, se isso não vale a pena, então eu quero virar o jogo, eu quero ir lá, porque eu também posso. Mas o que acontece, Fabiana? Nós precisamos, as mudanças na sociedade, nas relações, olha o tanto que tudo se transformou em pouco tempo, diria eu, porque até ontem as mulheres não votavam. Exatamente. Até eu nasci em 73, foi em 77 a lei do divórcio, que permitia que se divorciasse ainda. Era o desquite depois do divórcio, e bom, isso é um panorama histórico. O que é preciso olhar hoje? E aí a gente precisa estar aberto para as conversas difíceis. Exatamente. Porque a gente não quer conversa difícil, a gente quer conversa boa, fácil, leve. Exatamente, é bem isso. Vamos conversar assunto difícil dentro de casa. Só que é dentro de casa que a gente tem tudo. Porque as vivências fora são incríveis, são maravilhosas, complementam, mas a nossa base está primeiro dentro de nós mesmos, cada um consigo, e por isso da importância de a gente se conhecer e entender que a nossa melhor companhia tem que ser a nossa própria, antes de ser com o outro, e às vezes a gente projeta demais, e sonha demais, idealiza demais, e vai ficar um buracão sempre enorme, porque no outro não vai complementar, não vai tamponar. Então, o que eu te diria? Bom, essa mulher, né? Vamos nessa perspectiva. Pensem o que eu gostaria, e não é difícil, não precisa conhecer nada do jurídico para pensar assim, qual é a resposta? O que seria justo para ti? Olha, eu penso que seria justo que sim, uma parte do patrimônio fosse dividido, mas eu não acho que seja justo 50-50. Porque aí que tá, tu tem que ver o detalhe daquelas pessoas naquela relação. Naquela situação, né? Dentro daquela situação. Então, uma notícia boa, uma informação importante. Hoje, já há muito, só que as pessoas não sabem, há condições de se estabelecer um regime híbrido. Eu pego um pouquinho do um, um pouquinho do outro e faço o meu. E mais, eu posso publicizar parte disso,
lá num pacto antenupcial, que vai estar lá registradinho, bonitinho, para quem quiser ver. E outro eu posso fazer um ajuste particular. E tem pessoas que já estão tão atentas e abertas, porque tu tem que estar aberto para isso. Sim. E também você tem que estar aberto para receber o que vem do outro, porque não é só você dizer o que para ti fica muito bom, né? Conversar e estar aberto. Então as pessoas falam assim, bom, nós estamos nos relacionando, tá tudo certo, tá maravilhoso, quero viver minha vida contigo, mas assim, do jeito que as coisas estão, não sei se a gente vai ficar 2 anos, 3 anos, 5 anos juntos. Então, pode ser estabelecer um pacto lá num instrumento particular. Se nós ficarmos 2 anos juntos, nós vamos repactuar X detalhe. 5 anos juntos, X detalhe. Tem um pacto de fidelidade com previsão de indenização no caso de descumprimento. Sim, Traiu, indenizou, acabou, tá tudo certo. Eu não preciso ir via judicial pedir uma indenização porque eu fui exposta a uma situação vexatória pelo meu companheiro, meu esposo, e eu tô aqui desamparada, chorando, já tô desesperada e ainda passando por tudo isso e sem dinheiro. Tem muito disso. Exatamente, você tocou num ponto super importante. Então, nós precisamos conversar sobre. Eu quero te amar para sempre. Mas e quem disse que o sempre é até amanhã? O sempre pode ser até amanhã. É verdade. Até... As pessoas, é como você disse, as pessoas mudam, né? Mudam de ideias. E aí? Tem situações, tem aspectos, tem conteúdos que são negociáveis. Sim. E tem outros que são inegociáveis. O que pode ser inegociável? O cara levantar a voz para mim, me humilhar em qualquer medida. Pode não ser uma traição que vai ser o principal, que é negociável ou não negociável, eu não sei. Agora, levantou a voz para mim, me segurou firme, é inegociável, acabou ali. Entendi. E quando acabou, porque tu tem que colocar quais são os teus valores. E aí que entra a postura das mulheres, porque hoje, infelizmente, lamentavelmente, nós estamos com índices altíssimos de violência contra a mulher em todos os níveis sociais, em todas as escalas e em todos os níveis da própria violência. Sim. Eu pego casos aqui que eu vou questionando e bate 5. Os 5, né, Ciclo? Vítima de violência moral, psicológica, física, sexual e patrimonial. E aqui entra um detalhe que as pessoas desconhecem e acham que não é. Privar uma mulher de administrar o seu próprio recurso é violência patrimonial. Pois é. E aí eu já ouvi, porque já fiz enquanto estava lá, e daí eu me reporto no meu currículo ali, ter estado na comissão, dentro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Comissão da Mulher Advogada, tudo isso foram papéis e funções que eu estive, enquanto estive, aprendi muito, muito. E te digo, Fabiana, num projeto que nós criamos dentro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, estava ouvir os homens e falar com os homens. Porque isso é um aspecto importantíssimo, que hoje as mulheres estão tão munidas de tanta informação e de todos os níveis, e basta você botar na internet ali, vai vir. E isso também assusta. E lá na hora de dentro de casa, o homem está fechadão ainda. E sabe o que um homem disse? Um cara que estava preso por desobediência da lei Maria da Penha, que era do afastamento, tá? A medida protetiva ele descumpriu. Disse ele para mim, doutora, eu nem fiz sangue nela. É. Imagina, olha a situação. Tanto... Outro, daí sobre um outro aspecto. Doutora, eu só queria ver minha filha. Eu não estava interessada em ver ela, nem nada, ela não está me deixando ver a minha filha. Eu fui lá, sim, porque eu estava com saudade da minha filha. E eu estou preso, e até agora ninguém me ouviu. Ela foi lá e contou o que para ela interessou e o juiz me mandou me prender. Até agora ninguém me ouviu. Então, quando se fala de relações, a gente tem que saber que são 2 extremos polarizados quando dá o tendel, tá? Porque daí já não é mais meu amor, daí é meu pavor.
Sim, com certeza. Olha o tanto de coisa, né? E aí é pavor dos dois lados. Eu não quero mais ver aquele homem nem pintado de ouro, também não quero ver aquela mulher. São dois extremos que anteontem fizeram um nenê juntos, bem felizes. Então, as coisas vão mudando tanto, e a perspectiva deve ser de um olhar amplo e de fora e para todos os envolvidos. Então, o fim de um casamento, de uma união estável, seja com filhos, seja sem os filhos, com filhos pequenos, muito mais delicado, mas sempre atentar para esse olhar amplo e para cada um dos que estão juntos. Às vezes, não raras vezes, tem influência de uma terceira pessoa que não tem nem a ver. Não tem nem a ver com a história, né? Fica tanto ali, ó, porque daí vem aquelas coisas, porque o nosso filho tem que ser criado como eu fui criado. E aí começa. Daí vem a mãe e diz, não, a sogra, né, ou a avó, não, porque tem que ser assim, porque tem que ser assim, e o casal permite, vai deixando falar, vai deixando, e não cria aquela unidade, daqui um pouco, tu tá preso e amarrado e ilhado numa coisa que tu nem sabe mais aonde é que começou e onde é que vai terminar. E uma coisa que você e o casal permitiram, né? Então, e aí fica muito mais difícil desenrolar disso daí, né? Olha só, mulheres, olha só o tema que profundo. Isso porque ela só tá falando por bem, né? Na parte bem por cima, porque isso aí dá para aprofundar muito nesses temas, e com certeza a doutora Giovana vai estar aqui provavelmente uma vez por mês, né? Para nos falar sobre esse assunto. Agora são 12h44, nós vamos para o próximo intervalo e já voltamos, então não saia daí. Olá, voltamos com o nosso programa Elite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora, 12h50, já estamos quase no final do programa, e eu quero mandar um abraço, um beijo para os nossos ouvintes aí que estão, né, participando, nos ouvindo aqui, Campinas, São Paulo, Guarulhos de São Paulo, Serra, Espírito Santo, São Vicente, São Paulo, Caieiras de São Paulo, Ubatuba, também de São Paulo, Sabará, Minas Gerais, Nova Lima, Minas Gerais, São José, Santa Catarina. Um beijo, um abraço para vocês. Bom, então nós estamos aqui com a doutora Giovana Fellauer, falando sobre o tema mulheres, as relações e as consequências jurídicas. Então, a gente já gerou toda essa reflexão, a doutora falou bastante sobre a questão do comportamento, sobre a questão dos valores, da importância da gente, quando vai entrar realmente no relacionamento, aí falando de união estável, né, definir ali qual vai ser o regime do casamento, você procurar um profissional da área de direito de família, de divórcio, enfim, para poder saber sobre essas informações. E aí eu queria, Giovana, agradecer de coração por vocês, né, terem estado aqui no programa, ter disponibilizado esse tempo aqui, e dizer, inclusive, para vocês que a Giovana vai vir aqui uma vez por mês para falar sobre esses temas, que são muito importantes para nós mulheres, principalmente. Então, vai vir muita coisa boa por aí. E aí, Gil, eu queria muito agradecer você por ter vindo aqui hoje. E queria que você passasse seus contatos para quem quiser realmente fazer uma consultoria com você e tudo mais, pode deixar seus contatos aí, o palco é seu. Tá bem. Fabiana, como eu te disse no início, eu fico muito lisonjeada, muito feliz, grata, né, pelo convite. Eu gosto sempre, atendo esses convites, porque penso que a informação, ela precisa ser disseminada, nós precisamos plantar aquela sementinha, né, na cabeça das pessoas, de que nós precisamos, sim, falar sobre, né, falar sobre temas que não são tão fáceis assim, como o dinheiro nas relações. Eu fiz uma live com uma psicóloga que ficou bem legal, justamente falando sobre o dinheiro nas relações. Então, eu fico grata a ti pela oportunidade que eu tive, né, de conversar um pouquinho, de levar um pouquinho daquilo que sei, daquilo que me motiva todos os dias a acordar. Quando eu acordo, eu sou muito feliz e muito realizada no exercício da minha profissão. Eu trabalho aqui no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Rosa, tenho meu espaço físico aqui, atendo também em Passo Fundo, que é na região norte do estado, e claro, sempre buscando me comprometer, né, com aqueles que confiam no meu trabalho. E sempre dizer que o mundo está cheio de oportunidades, que basta que a gente queira, né? E também, lógico, a gente precisa se empenhar muito, estudar muito,
se colocar à disposição de tantas oportunidades, mas, acima de tudo, acreditarmos, né? Aquela menina de 13 anos que viu que precisava trabalhar para ter as coisas, né, e usufruir das coisas, não no ter no sentido material, mas no de usufruir tudo que o mundo oferece, ela está aqui hoje com quase 50 anos e muito feliz e grata a ti. Eu tenho uma página no Instagram, hoje de manhã eu estava em reunião, nós vamos, a partir de abril, lançar aí um conteúdo bem bacana, bem informativo, que esse também é o papel do advogado. Nós temos uma função social muito importante, e eu fico muito feliz em poder estar exercendo essa função à medida que leva um pouco de informações a tantos e tantos ouvintes, né? E parabéns pelo teu programa, pela tua iniciativa, teu protagonismo, e que bom que nos encontramos no MBA, né? Verdade. E estamos aí inovando, porque também, para mim, é novo estar participando de um programa de rádio. Então, muitíssimo obrigada, Fabiana, mesmo, de coração. Eu que agradeço, Gil. A Gil tá bem aqui no meu coração, ela sabe disso, que eu admiro muito ela, e a gente se conheceu aí na jornada da vida, né? A gente vai nos movimentos do empreendedorismo, principalmente, da busca do conhecimento, a gente vai encontrando pessoas que são muito importantes para a gente, né? Nessa caminhada. Então, muito obrigada mesmo por você ter participado, e ela vai vir mais vezes, então fiquem antenadas aí, que vai vir muita coisa boa, mais específica, assim, sobre os temas relacionados aí para você, mulher, né? Nós, mulheres protagonistas, nós precisamos buscar conhecimento, nós precisamos estudar, e principalmente também disseminar para outras mulheres, né? Não basta só a informação ficar com a gente, mas se você tem uma informação que pode ajudar outra mulher, faça. Você vai estar fazendo bem para todas nós, né? Quando uma mulher ela é ajudada, todas nós somos ajudadas, não é isso, doutora? Exato, Fabiana. E assim, são tantos os assuntos e eu me coloco à disposição, sim, para aprofundar, podemos fazer programas bem direcionados, e para isso também é interessante que aquelas mulheres que estão nos ouvindo, e os homens também, né, porque nós ficamos muito felizes, eu gosto muito quando os homens estão participando, porque aí eles estão evoluindo junto. Exatamente. Né? Nós passamos a falar na mesma linguagem, né? Então, também de oportunizar as pessoas a sugerirem temas. Existem muitos temas. O direito de família é muito rico, caro para mim, por conta de que ele trata do que nós temos de mais precioso, que são as relações, o nosso patrimônio, o nosso próprio nome, a nossa existência, o nosso trabalho. Então, por isso, me sinto sempre tão feliz e grata de poder estar exercendo a advocacia. Exato. Muito obrigada, Gil. Muito obrigada. E assim, eu termino mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Não esquecem de me seguir também no Instagram, @Fabsama, e no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E como eu termino com essa frase que eu gosto muito, é que quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Espero você na próxima semana. Um abraço e até mais. Beijo, Gil. Obrigada. Até a próxima.